Olá, nós somos o Soul Podcast e hoje nós vamos falar sobre maternidade e puerpério. Você sabia que 1 em cada 4 mulheres pode desenvolver depressão pós-parto? E que cerca de 70% das mulheres pós-parto declaram ter sintomas de baby blues? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fique com a gente se você se interessa por saber mais sobre como cuidar da sua saúde mental durante esse processo. E se você não é mulher, mas tá perto de uma mulher durante esse período de maternidade, fique com a gente, porque você também vai ter dicas de como ajudá-la nesse sentido. Hoje a nossa convidada é a Maristela Stoyanov, ela que é enfermeira, tem mestrado na área de psicologia experimental e trabalha há anos com gestantes e mulheres neste período. Oi, Maristela, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Oi, Luana. Bom Oi, te ter Thalita. aqui, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui e falar um pouquinho sobre isso. É um prazer estar perto de vocês. Maristela, vamos começar já com uma questão que a gente sabe que é bastante importante, né? Que é a depressão pós-parto. O que de fato é a depressão pós-parto? Nossa, é uma pergunta pesada, né? Pra gente começar falando dela, né? Porque, assim, durante a gestação como um todo, a gente tem um monte de influências, né? A gente tem influência dos hormônios que estão na nossa vida, que a gente está em transição. A gente tem a influência do nosso corpo, que vai mudar. A gente tem a influência das nossas expectativas. A gente tem a influência do que vai acontecer depois que tudo esse bebê nascer e as nossas decisões. Então, quando você está grávida, antes desse bebê nascer, você cria um mundo de como vai ser com esse bebê que nem sempre corresponde na hora que ele nasce. Então, assim, além das influências hormonais, das influências sociais, além das influências biológicas que a gente vive no dia a dia, a gente tem a influência das nossas expectativas, né? Então, o que eu acho que acontece na depressão pós-parto, que é mais impactante de tudo, é você se encontrar com aquilo que você teve de expectativa nesse momento todo. É você sair com aquele negócio, né, de dentro do hospital ou da sua casa mesmo, dependendo de onde esse bebê nasceu, e olhar para tudo e falar assim, e agora? A responsabilidade é minha. Porque a gente vive numa cultura onde a responsabilidade desse bebê, ela é focada na mãe. Uhum. Infelizmente, a responsabilidade, a sociedade coloca a responsabilidade desse bebê na mãe, e não num grupo familiar, não numa comunidade, não numa tribo, mas numa mãe, numa única pessoa. E aí tudo que acontecer dali para frente, a responsabilidade é dela. E eu acho que isso é um peso muito grande quando você tá numa queda hormonal, num mundo de todas as transformações para você ter neste momento. Então, eu acho que esse é o pior de todos os problemas, assim, no pós-parto. E o que eu vejo muito, assim, das pacientes que acabam de ganhar neném, né, algumas, né, a sensação que elas têm é de que elas perderam a identidade delas de alguma forma. Então, elas são um grande peito ali para amamentar, é como se as pessoas estivessem super autorizadas para acessar aquele corpo, passar a mão naquela barriga enquanto gestação, mas no momento que tá, né, por exemplo, no hospital ali, para ensinar, amamentar, e vem, mete a mão no peito. Então, é como se não fosse mais uma pessoa, né? Como é que você não adoece, você não deprime? Sim. Quando você não é considerada mais alguém? Você é considerada, então, uma coisa para alimentar uma nova pessoinha que está no mundo e que você está conhecendo agora, que é uma outra coisa diferente de você, porque por mais que tenha essa proximidade na gestação, são 2 seres diferentes. Tá o neném ali tentando se entender, tá a mãe tentando se entender também, qual que é a função dela, e é isso, sabe, que eu percebo muito, assim, é muita gente, né, mas eu percebo, assim, de boa parte das mães, é isso, elas perderam a noção de quem elas são, sabe? Então, antes eu era a esposa, eu era a mulher que trabalhava, eu era psicóloga, eu era médica, agora eu sou mãe. Tá.
E os outros pedaços, sabe, que me compõem. E aí chega num momento tão delicado que aí tem todas as questões orgânicas e aí tá acontecendo um bombardeio que afetam, claro, toda a nossa cognição, não tem como sair diferente de uma experiência dessa, né? E aí, se você não tem suporte, se você não tá preparada, ou porque também, de alguma forma, o seu corpo tende a ir por esse caminho, você desenvolve uma depressão pós-parto, né? E eu acho que não é nem você não saber quem você é, porque às vezes você sabe quem você é, tá claro isso pra você, mas quem tá em volta de você não. Então, isso te reforça o tempo todo. Então, eu sempre gosto de dar meus exemplos, mas não é que eu acho que o meu exemplo seja o melhor, mas é porque às vezes a gente se identifica, a gente transfere, né, essa contra-transferência. Então, às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, eu sou enfermeira, mestre em psicologia, e eu estava com a minha bebê que tinha acabado de nascer, e qualquer coisa que eu falava tinha um monte de palpite. E eu sou especialista em amamentação. Eu sou consultora de amamentação das pessoas. E eu tive um problemão para amamentar. Empedrou tudo, a minha mama, eu não conseguia ordenhar, doía pra caramba. E, poxa, mas eu fazia isso nas pessoas, eu não tava conseguindo fazer em mim. Aí, de repente, chega alguém na tua casa, que é uma colega de trabalho, porque ela é uma pessoa que sabe como você trabalha, para te explicar como você tem que fazer exatamente do jeito que você explicava para as pessoas. E você fala assim, mas eu sei essa parte aí, eu já sabia. E você continua me explicando do mesmo jeito que você já sabe que eu já sei, né? E dando palpites, isso porque eu tô falando de amamentação, que eu acho que é uma das partes mais complexas, né, do pós-parto. Mas, quando a sogra entra na tua casa, a sua mãe entra na tua casa, as suas amigas entram na tua casa e fala assim, nossa, mas você arruma a sua cama assim? Por que você não arruma assim? Ah, mas esse bebê vai dormir com essa almofada assim? Por que você não põe... Gente, a gente perde completamente a autonomia para decidir qualquer coisa. Sim. E com relação ao bebê também, com relação a você mesmo, né? Então, às vezes, você vai tomar banho quando você chega, você não vai tomar banho, né? Eu não vou. Vou, né? Eu vou sim. Aí a pessoa fala, tá, tudo bem, toma banho, mas não lava a cabeça. Seu cabelo tudo grudento, assim, né? Dos 3 dias que você passou no hospital. E como não vou lavar a cabeça? Ficou louca? Não, mas não pode? Mas quem falou que não pode? A minha cultura diz que eu posso. Não, mas você não ouviu a sua mãe falando que não pode? Aí você tem até medo de você lavar e dá ruim mesmo. Você fala assim, é praga, né? Vai dar ruim. Então lavar. Essa perda da sua autonomia, a sua perda do... Como assim eu não sei cuidar? Você começa a se pensar mesmo, será que eu não sei? Oh, meu Deus. Fora que tem os hormônios atrapalhando tudo, né? Então, no meu pós-parto, eu falo isso para as pessoas, eu também passei por isso. Eu saía com a criança na frente do elevador e ficava ali parada, assim, ó, olhando. Meu sling, toda arrumadinha, penteava o cabelo e olhando. Aí chegava alguém e falava, nossa, esse elevador não vem, né? Aí a pessoa falava, que tem que apertar o botão. Aí eu... É isso. Louquíssimo. É um burnout de pensamentos que você vai esquecendo coisas simples, assim, tipo apertar o botão do elevador para ele vir. Sim. Detalhes que parecem tão pequenos do dia a dia, eles começam a ficar enormes, né? Porque o grande foco ali daquele momento é esse bebê, o que você vai fazer com ele, né? Tem uma questão, uma pressão social muito grande, que é uma coisa que a gente até falou num podcast que a gente já lançou, que foi um podcast especial do Dia da Mulher, então, se vocês tiverem interesse em ouvir um pouco mais sobre isso, vale voltar nesse podcast para ouvir. Que a nossa sociedade, ela entende que a mãe é a responsável por tudo, né? A mulher é a responsável por cuidar desta criança. Por isso que muitas mulheres acabam parando de trabalhar, ficam dentro de casa, acaba ficando mais vulnerável a situações de risco e tudo mais. E existe essa pressão de que a mãe, ela tem que saber fazer as coisas. E como assim, né? Você não tá fazendo desse jeito, você não tá fazendo agora. E aí, vem uma questão importante que você não... Quando aquele serzinho sai ali, não é automaticamente o amor incondicional de um filho, né? Não é a hora que você olha aquilo e fala, ai, você é a razão do meu viver, né? Porque isso é um dos fatores que ajuda muito com que as mulheres adoeçam nesse pós-parto, porque é esperado esse amor incondicional materno que não é instantâneo, né? Saiu de você e você olha e fala, que é isso?
Parece alguém que eu conheço, mas... Eu não tenho certeza se sou eu, se é meu marido, se é meu pai, quem que é, né? Então, assim, é um grande mito esse, né? De que você pare e automaticamente você ama incondicionalmente aquela criança, né? Exato. Tem os mitos que circundam esse momento, né? Quais são aí? Pra gente saber, além desse daí, veio a criança e você já vai amar aquela criança naquele momento e além desse, quais outros que a gente tem? Então, eu acho que tem uma coisa que as pessoas falam, né, esse nem é um mito, mas eu adoro falar disso antes que eu esqueça, é que as pessoas falam, tem que pôr tela na sua casa, porque grande parte das pessoas mora em apartamento, né? Uhum. E assim, eu falava, gente, mas pra que tela? A criança nem anda ainda, nem engatinha, já vai botar tela. Aí encheram minha paciência pra botar tela, e aí eu descobri por que era tela na casa, né? Você não tacar a criança pela janela. Entendi. Porque assim, eu mantinha a porta fechada da varanda. Não é que, assim, tem hora que você não sabe o que fazer com aquilo, que aquele negócio ali que tá ali chorando e você já tentou de tudo e aquilo ali não para de chorar e não tem ninguém ali pra te ajudar a resolver aquilo, que você não sabe que dá vontade, de verdade. A vontade que você tem de botar dentro do guarda-roupa, assim, fechar a porta, tacar pela varanda. É óbvio que você não vai tacar porque você tem um mínimo de bom senso ali naquela situação. Mas acho que se você tá entrando numa psicose, Sim. a chance disso acontecer não é pequena, né? Então, quando você tá no blues puerperal, você chora, né? Você se desespera, você põe a criança ali na sala, vai no quarto um pouco, respira e volta, deixa ela chorar mais um pouquinho. Mas quando você já tá num grau mais avançado dessa situação, a chance de você jogar pela varanda não é pequena. Cara, eu tô lembrando, você tá falando isso, é mais comum do que a gente imagina. Eu lembro de uma professora na faculdade de psicologia, ela era mestre, ela é doutora em psicologia, tudo bonitinho, assim, de acordo, né? Os padrões, assim, pra você ser uma boa mãe, digamos assim, tinha toda a teoria na cabeça dela. E ela conta que na primeira maternidade dela, ela sentiu muita vontade de jogar o filho dela pela janela do hospital. Gente, mas é muito E ela comum. contou isso e a gente chocada, assim, ela, gente, é isso que acontece na cabeça de uma mulher, ela fica muito louca. Mas E eu fiquei louca. se você sai falando por aí, né, as pessoas vão te internar, você vai ganhar um aldão, Total. né? Então a gente não fala. Imagina que você vai falar isso no puerpério. Nunca falei. Agora, depois de um tempo que você passa por tudo isso, você entende que um monte de gente pensou igual. Você fala, tá bom. Ah, ufa. Mas não tem tava essa louco. imagem imaculada da mãe, que é perfeita, que não pensa nada de mal, né? Que não odeia, que não sente raiva, que não sente angústia. Exato. Tem E toda assim, essa pressão. privação de sono é algo muito sério, né? Se alguém já viveu privação de sono porque deu plantão, porque não conseguiu dormir, ficou 2 dias sem dormir, sabe do que eu tô falando. Agora, você imagina uma mãe que tá há 10 dias com privação de sono. E a gente fala privação de sono, mas ela dorme um pouquinho, ela dá uma cochilada. Não, uma cochilada nada. Porque é uma coisa que meu marido, ele diz muito hoje, né? Porque, graças a Deus, meu marido foi muito parceiro. Né? Não tem do que reclamar da divisão de tarefas, de como ele se colocou nessa situação, que a gente vai chegar nessa parte do marido aí, mas que nem sempre a pessoa tem, né? Que isso também é algo muito desafiador, né? Você lidar com isso sozinho, sem marido, sem parceira, sem uma companhia ali, né? Para dividir isso com você. E aí, uma das coisas que eu me lembro muito, assim, era do meu marido falando assim, mas eu não sei o que eu faço pra ajudar. Eu falava, eu também não. Aí ele falava assim, mas você precisa me dizer. Eu falava assim, a hora que eu descobri, né, eu te falo. Mas também tem essa carga mental de você ter que decidir por o que é que as pessoas precisam fazer pra ajudar. Pô, mas eu não sei o que fazer Não sei, né? pra ajudar. Não sei. E é isso é muito difícil, porque essa decisão do que fazer para ajudar, do que eu posso fazer para fazer a diferença nesse processo e como você lida com as pessoas que estão em volta com você para isso, elas serem suas aliadas, é uma coisa que a gente sabe fazer. Não, definitivamente não. Eu não saberia hoje o que falar pra alguém me ajudar, assim. Porque isso. Eu também não sei o que eu tenho que fazer. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, logo eu não sei o que eu tenho que pedir pra alguém fazer. Né? É difícil essa decisão. E é uma carga mental, né? Que é uma carga mental que a mulher vive o dia todo, né? Ela fala assim, meu marido faz a janta em casa. Tá, mas quem faz o supermercado, quem põe a comida lá, quem faz o cardápio, quem descongela a carne, quem escolhe quanto vai fazer de comida, quem fala o horário da janta. A administração da casa. Né?
geralmente não é ele, né? É. Difícil. Até em alguns lugares que sim, né? Mas assim, é isso. A carga mental, eu acho que a mulher, ela fica com mais de 80% das decisões, dos trabalhos, do domicílio em si, principalmente quando tem uma criança lá. E aí a gente chega num papo muito pesado que é falar sobre licença maternidade. Sim, né? super importante. Porque aí a mulher tem 4 meses numa empresa que não é amiga da criança e 6 meses quando a empresa é amiga da criança, né? Aí o marido fala assim, mas ela tá em casa dormindo? Então, ela que tem que acordar pra ir lá resolver o bebê, né? Mas, gente, ela não tá dormindo. Ela tá fazendo uma coisa. Alguém já experimentou fazer alguma coisa pela primeira vez? Quando você chega numa escola pela primeira vez, vou começar um curso. Primeiro dia de aula, exaustivo, num tamanho, que você não fez nada. Você ficou sentado na cadeira olhando uma pessoa falar, mas só de você tentar entender onde é a cadeira que você vai sentar, qual é a sala que você vai entrar, que lugar, a temperatura da sala, você vai de roupa, de blusa, de calça, de... Como que você vai? Você já chega em casa um trapo. É. Agora, imagina você, no puerpério, que todo dia é uma sala de aula nova. Todo dia você não sabe o que você tá fazendo, né? Cada dia é uma grande Um novidade. aprendizado, porque esse desgramado desse bebê, todo dia é novo. Ele tem uma diferença. Ele não é igual ao dia anterior. Porque no dia anterior você aprendeu a resolver aquele BO ali da cólica, né? Você fala, essa cólica aqui tá comigo, já sei como resolve. Só que aí no dia anterior ele não tem mais cólica. Ele tem um cocô verde, porque tava amarelo, agora é verde. E aí você vai ter que descobrir por que tá verde. Mas agora ele não dorme, ele tá dormindo à noite, mas não dorme de dia. Então, todo dia essa criança muda. Todo dia, ela está num aprendizado da vida dela, numa mudança, numa adaptação no planeta Terra, que é muito difícil. Então, essa licença maternidade que a gente tem, ela é exaustiva, muito exaustiva. E o marido, ele continua trabalhando arduamente naquela coisa que ele faz todo dia igual já há anos, né? E ele tá cansado porque ele trabalhou. E você passou o dia inteiro em casa. E as pessoas têm essa visão da licença maternidade. E aí você vê mulheres acordando no meio da noite, desesperadas para o bebê não chorar, para não acordar o marido, porque amanhã, no dia seguinte, o marido tem que trabalhar. Né? E ele vai trabalhar e vai fazer aquela mesma coisa que ele faz sempre. Que é um trabalho que ele escolheu. É um trabalho de um jeito que ele faz todos os dias. E que você ainda teve que abrir mão do seu, que era o que você tinha escolhido. E agora você não tá fazendo mais. Você tá fazendo um que cansa pra caramba. Que Sim. todo dia é um aprendizado novo. E aí tem gente que tem a coragem de dizer isso. E as mulheres é a pior parte. Porque eu digo isso, assim. O pior machismo é aquele que é da própria mulher. Que é ela que fala, não, eu que tenho que ficar aqui. Eu que tenho que acordar. Eu que tenho que ficar cansada. Sou eu que tô aqui. E aí, deixar o marido lá. Então, essa divisão de tarefa, ela parte de você. De dizer assim, não, meu amigo, eu vou dormir essa noite, graças a Deus que amanhã é sábado, porque essa noite é tua. Você bota lá com ele, vai dormir no quarto com a criança, que eu vou aqui descansar. Né? Mas amanhã eu não vou trabalhar, eu queria descansar. Não, é por isso mesmo. Sabe uma coisa que me assusta? Tem muita mãe que não confia deixar a criança com o pai. Mas... Não confia. Não, porque não sei se vai dar comida direito, se vai trocar direito, se o menino vai ficar vivo, assim. Gente, qual a função? Então, é um genitor, né? Foi lá com a sementinha dele, com a sementinha da mamãe, fecundou. Só isso é a função desse pai, né? Porque você não poder confiar a vida do filho, que geralmente foi planejado pelos dois, matutado pelos dois, e aí um deles não vai dar conta de manter aquele bebê vivo, a salvo, vivo. Manter vivo, não precisa manter bem, só manter vivo. É uma sobrecarga absurda. E aí volta naquilo que a gente conversou no nosso podcast anterior sobre o Dia da Mulher, que o trabalho do cuidado não é visto como trabalho, né? Olha o trabalho que você está me falando, que tem que acordar à noite, não sei o quê, tem que gerenciar, tem que acompanhar o saldo de desenvolvimento e tem que ver se o neném está mexendo, daqui a pouco o menino está olhando. Caraca, você precisa ficar muito atenta e manter aquela criança viva e amamentar e dar um trabalho. E, ao mesmo tempo, você tem que gerenciar as coisas da casa e, às vezes, essa mãe já tem outros filhos que também precisa manejar, que precisa administrar ali. E aí, eu volto a dizer, não é considerado trabalho, é considerado ela estar em casa. O que ela tá fazendo em casa? Tá de férias, de licença maternidade. Tá de férias. Tá de licença maternidade. Tá de 6 meses de férias. É bastante complexo. E aí, uma coisa que eu queria ver queria que você falasse um pouquinho, Maris, qual que é a diferença entre a depressão pós-parto
Boa. e o Baby Blues, que hoje tem se falado muito de Baby Blues, né? Eu, particularmente, não conhecia essa expressão até 15 dias atrás. A primeira vez que eu ouvi alguém falando Baby Blues, eu fiz, Baby quem? É música? É tipo blues pro baby dormir? Eu pensando na minha cabeça. Mas existe essa diferença, certo? E qual é essa diferença? Então, existem algumas escalas que a gente pode usar, né, para criar essa diferença e ter isso mais claro, né? Mas como eu trabalho, né? Para mim, quando você tem alguma alteração funcional de cuidado com esse bebê, então se essa tristeza ela chega a um ponto de desconexão, então eu estou numa tristeza, eu estou numa depressão a ponto daquele bebê, daquele choro daquele bebê não me causar nenhum impacto para que eu seja funcional com relação ao cuidado dele, isso virou algo mais grave. Então, quando essa tristeza ela tem questões funcionais, aí é a hora que a gente precisa pensar em medicar. É a hora que a gente precisa pensar que isso está além do que é esperado para aquele momento. Porque, assim, tristeza puerperal é algo que é muito difícil de mensurar, né? Quando a gente mensura por comportamento. Então, pelo aquilo que ela relata para você. Agora, quando aquilo fica disfuncional, é algo que é fácil de mensurar. Então, por exemplo, essa criança está chorando por horas e essa mãe não se conecta com esse choro. É fácil, se você chegar num lugar e você percebe uma criança chorando, as pessoas que estão em volta ali vão falar: ai, você não quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu carregue para você? Então, quando você tem um bebê num espaço onde esse bebê chora, toda a comunidade que está em volta fica dando palpite sobre aquele choro daquele bebê. Vocês podem perceber isso. Sim. Né? Principalmente quando é bem pititiquinho, né? Então todo mundo fala: quer que eu carregue pra você? Você quer um copo d'água? Será que não é mamar? Será que não tá com fome? Então fica todo mundo tentando resolver. Quando essa mãe, ela é a última a pensar nisso, né? Isso é algo que a gente tá falando de depressão, né? É quando a gente fala: não, tá disfuncional. Essa mãe não tá cumprindo o papel de mãe. Então quando ela não consegue mais cumprir o papel de mãe por causa dessa tristeza, ao momento em que a gente precisa intervir. É uma depressão que precisa de uma intervenção mais dura, uma intervenção mais intensa para resolver, né? Porque aí é quando o papel de mãe ele não é mais desenvolvido por aquela pessoa. E tem uma coisa que é muito importante da gente dizer. A sociedade muito facilmente assume o papel de mãe, quando essa mãe não está presente. Então, quando a mãe não está presente naquele espaço, então vamos supor, a mãe desse bebê, ela morre. Facilmente as pessoas assumem esse papel. E esse bebê recebe esse cuidado, recebe esse carinho. Agora, quando a mãe está presente, ela ocupa esse espaço de uma forma disfuncional. E esse bebê para de fazer essa conexão de cuidado, essa conexão de vínculo. E o vínculo mãe-bebê é a principal ferramenta para o desenvolvimento infantil. Então, se você tem um bebê que ele não consegue ter vínculo materno, e a mãe está presente, ele não consegue conectar com mais ninguém, ele não consegue ter vínculo, porque essa mãe ocupa esse espaço. Então, isso acontece, é uma coisa que se fala muito, o que é mais grave, né, numa situação, é quando o bebê perde a mãe ou quando o bebê perde o pai, né? Aí a gente pensa, a mãe, claro, né? Não, é o pai. Porque quando o pai não está, a mãe deprime. E o fato dela estar deprimida significa que ela ocupa um espaço que não pode mais ser ocupado por outras pessoas. Ou ela ocupa um espaço que é difícil de ser ocupado por outras pessoas. E aí esse bebê não tem vínculo de cuidado, ele não cria um vínculo materno com ninguém. Então ele perde anos ou tempo muito importante desse desenvolvimento. Porque o que o bebê ganha de desenvolvimento neuropsicomotor nos 2 primeiros anos de vida é muito maior do que ele vai ganhar pela vida inteira, o tempo. Então, se ele
a gente atrasa nesse cuidado, nessa criação de vínculo nesses 2 primeiros anos, a gente pode ter um impacto para o resto da vida dessa criança e a gente tem um impacto na comunidade como um todo, porque você vai ter uma criança que vai ter mais dificuldade para ganhar dinheiro, vai ter uma dificuldade para aprender, vai ter uma dificuldade para se desenvolver, vai ter uma dificuldade de convívio social, vai ter uma renda menor do que a comunidade onde ele está, vai ter uma escolaridade menor, vai ser mais violento, e isso implica em uma paz mundial. Então, se eu tenho bebês que não conseguem se vincular com o cuidado materno, isso significa pessoas no futuro que vão ter menos desenvolvimento de tudo, né, na vida. Então, quando a gente fala de saúde materno-infantil, a gente está falando de desenvolvimento de uma paz num país como um todo. Mas necessariamente precisa ser a mãe que gerou, se, tipo, a criança ali nos primeiros momentos de vida acabou perdendo a mãe, quem assume a avó, quem assume é uma tia, essa avó faz a função de mãe, ou tá tudo certo. Não precisa ser quem gerou, né? A grande questão é justamente essa, né? Se essa pessoa que geriu... Ih, Gerou, não? Gerou. Pariu. Que pariu. Pronto. Se essa pessoa, né, que é a mãe, ela tá ali, mas ela não está funcional ali, esse é o maior problema, né? Sim. Porque ela tá ali, então, de certa forma, outras pessoas não vão assumir essa posição. Porque ela tá ali. Então, a grande chance desse bebê ficar sem um vínculo é maior, né? Por isso que o diagnóstico da depressão pós-parto, ele é tão importante e ele precisa ser feito o quanto antes, né? Porque, de fato, essa pessoa... Primeiro de tudo, porque essa mulher está em sofrimento, né? E a gente tem que olhar para ela enquanto ser humano também. E segundo, porque ela tem uma criança que precisa se vincular a ela e ela não necessariamente vai conseguir se vincular a essa criança. Então, esse tratamento ele tem que ser o quanto antes, melhor. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer. Quem faz o diagnóstico de depressão pós-parto e trata? Porque ela tá fazendo acompanhamento com obstetra, mas aí já tá indo pra pediatra, mas ela tem a ginecologista. Quem é essa pessoa? Luana, você pegou pesado com essa pergunta pra mim, hein? Esse é o objetivo. Porque assim, não, porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Por né? favor, era isso que eu queria. Então é o seguinte, eu acho que assim, eu dei aula disso hoje de manhã, então eu vou estar fresquinho. Eu acho que assim, a gente tem hoje, claramente, dentro da comunidade de saúde, da comunidade de medicina, médica em si, a gente tem 2 tipos de profissional. O profissional que cuida das doenças e o profissional que cuida das pessoas. Nada contra o profissional que cuida das doenças. O profissional que cuida das doenças, ele pode existir e a única coisa que precisa estar claro é que ele saiba que é isso, esse é o objetivo dele. Agora, quem cuida das pessoas é o cara que precisa fazer esse diagnóstico. Não adianta você ter um obstetra caríssimo, que atende nos melhores lugares, e que não consegue ouvir a sua história, e que não consegue te acolher. Então, assim, o melhor profissional para fazer esse diagnóstico é aquele melhor vinculado com essa puérpera, que pode ser o médico que fez o pré-natal, pode ser uma enfermeira, pode ser o médico do posto, o médico de família, o clínico geral, o ginecologista, mas qualquer pessoa que dê escuta para esta pessoa no puerpério. E o que a gente vê hoje muito, né, dentro do sistema de saúde, são profissionais que descaracterizados, né? Então eles estão no papel do médico de família, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde, mas eles estão ali ocupando um espaço que não é o espaço dele. Ele não está ali porque ele quer ser médico de família, ele está ali porque foi conveniente na vida profissional dele ser aquele médico, mas ele está estudando na residência para ser cirurgião. E aí ele fica ali atendendo a demanda sem se vincular com aquele paciente que ele está lidando. Então, não importa a especialidade que ele tenha. Não importa se ele é obstetra, não importa se ele é médico de família, se ele é psiquiatra, não importa. O que importa é que essa pessoa que esteja dentro da linha de cuidado tenha vínculo com essa pessoa que está lá. Se eu não tenho vínculo com o paciente que está ali, não importa a especialidade que ele tem. Ele não serve para nada, ele é médico de doença, ele é um médico que está ali procurando uma resposta de questionário. Ele não está ouvindo o que aquela pessoa tem para falar. Ele tá com o DSM na mão, com o CID na outra, procurando o que você tá falando para fazer check. Exatamente. E é assim,
Pode até ser que um médico de doença consiga encontrar uma depressão pós-parto nesse processo, mas ele vai ter que perder muito tempo da agenda dele para fazer isso, né? E eles não têm essa disponibilidade. Eu acho que, assim, quem tem a disponibilidade para fazer isso são os médicos de pessoas. São aquelas pessoas, são os médicos de pessoas, são os enfermeiros de pessoas, são os psicólogos de pessoas, são os fonos de pessoas, que são pessoas que conseguem se conectar com a outra. E eu não tô falando de empatia, gente, porque empatia é uma palavra que eu acho que já tá azeda, né? Azedou. Porque as pessoas falam de empatia de um jeito muito superficial. Sim. Eu tô falando de você ouvir com o coração o outro que tá ali do seu lado. Ouvir pensando que pode ser você, né? E por mais que aquela história daquela pessoa que esteja ali seja uma história que você não tenha nenhuma referência, nenhuma contrarreferência, você não consiga se colocar naquela posição, você precisa se olhar dessa forma, para você poder ter esse sentimento pelo outro. Eu acho que não dá pra gente falar de cuidado em saúde sem falar de sentimento, sem falar de escuta, sem falar de sensações. A gente vive isso dentro do cuidado de saúde. Não dá para você cuidar das pessoas sem você ter escuta do que elas falam. Sim. Concordo com tudo que eu podia. Eu, de fato, quando eu fiz essa pergunta, eu pensei na sua resposta, eu pensei, ela vai dar essa resposta. Mas, porque, de fato, assim, uma coisa que é super importante, até pra você que tá ouvindo a gente, ou tá assistindo, e você é o pai, ou, enfim, é alguém que tá acompanhando uma mulher nesse período, é importante você apoiá-la para que ela também entenda que isso não é o fim do mundo, ela não é uma mãe pior porque ela está passando por esse momento. E se você tá aí, você tá na dúvida se isso aí é baby blue, se isso aí é depressão pós-parto, se isso aí... Na dúvida, converse com algum profissional da saúde que você confie. Converse com alguém que você saiba que vai ter uma escuta, né? Que vai estar ali pra tá aberto pra falar com você sobre isso. E aí... Falando isso de um modo geral, né, pensando em quem tem algum recurso para procurar uma rede particular, pagar um médico ou ter um convênio melhor e tudo mais, é uma coisa. Mas pensando isso também nas unidades básicas de saúde, se você passou por ali, pode ter certeza que dentro daquele lugar tem alguém para fazer isso. Pode não ser o médico que te atendeu. Pode não ser, né? Pode acontecer. Mas tem uma enfermeira ali, tem uma assistente social ali, sempre tem. A unidade básica de saúde sempre tem alguém que você pode pegar e falar, olha, eu tô muito mal e eu tenho um bebê. Me ajuda, né? E tentar... E aí essa pessoa que tá ali dentro, ela vai saber qual é o caminho pra te dar uma ajuda também, né? O problema é que quando você tá em depressão, você não vai conseguir chegar e falar, exato. Eu tô muito mal. Por isso que a gente precisa das pessoas no entorno. Quem vai ter que fazer isso por você vai ser a sua rede. E aí... se eu tenho alguma coisa para falar de dica nesse podcast hoje para quem pretende engravidar, quem tá grávida, ou quem vai ter um nenê, alguma coisa assim, construa a sua rede. Construa a sua rede enquanto você tá na gestação. Construa a sua rede e comece a empoderar as pessoas que estão em volta de você durante a gestação. Porque no puerpério já é tarde. Não adianta você chegar no puerpério e descobrir que deu ruim. E você fala assim... E você não tem pra quem pedir ajuda, né? Eu preciso de uma amiga agora. Você espantou todas as amigas no pré-natal, agora você resolveu que você quer elas de volta, né? E que não tá legal. E isso vale pro companheiro ou pra companheira também. Sim. Né? Porque quando você tá com um parceiro, uma pessoa que tá ali dividindo esse espaço da maternidade com você, ele também não sabe nada, igual você. Né? Tá todo mundo aprendendo. E se você não deixar ele participar disso, gente... Como vai ser, né? Então, é muito difícil mesmo. Eu fui treinada na universidade para dar banho em nenê. Eu sei fazer isso de olho fechado. Eu dei muito banho em nenê. E, de repente, meu marido falou, posso dar? Eu falei, quantos banhos você deu no nenê? Ele? Agora primeiro. Tô aqui. Vai lá, né? Não vai matar, gente. É o filho, ele vai ter que aprender. E, assim, eu também tive meu primeiro banho de nenê que eu tive que dar na vida. E... hoje,
as meninas entendem muito mais da anatomia masculina, minhas filhas, do que acho que eu, porque elas conhecem o pai super bem, tomam banho desde que elas nasceram. Se elas verem um cara pelado na rua correndo atrás delas, elas vão olhar, nossa, é igual o papai, mesma coisa, não vão sair correndo, gritando, desesperadas. Elas vão saber exatamente onde elas têm que bater pro cara não chegar perto dela. Elas sabem tudo isso, porque isso foi crescendo de uma forma onde o pai faz parte desse cuidado. O corpo do pai é um corpo que não tem nada demais, né? E a gente tem uma sociedade a filha não pode que o pai encoste nela. Que isso, gente? Que sociedade é isso que a gente vive, que o pai tem que dar banho de sunga na criança, pelo amor de Deus? Né? É um assunto super polêmico a gente falar disso, mas aí você cria pessoas que na adolescência não vão conseguir lidar com o próprio corpo, porque não conhecem o corpo da outra pessoa, não sabem como isso vai acontecer, não conseguem interagir, aí vai chegar lá, colher papa comigo na unidade de saúde com 30 anos, aí você pergunta, quantas vezes você teve orgasmo na sua vida, senhora? Aí ela fala assim, como é o orgasmo? Aí você fala, ai... Então não teve. Se você tá me perguntando você como tem quantos é. filhos? Ela fala 7. Aí você fala, nossa, que beleza, judiação dessa criança. Tristeza. Né? Que tristeza. Por quê? Porque cresceu assim. Cresceu não podendo interagir, né, com o corpo da outra pessoa. Aí o que é pior da vida, mas um dia a gente vai chegar nesse podcast, eu vou chegar com você nesse. Bora. É quando você tem que cuidar do seu pai, né, na cama, limpar a bunda dele. Sim. Aí você fala assim, sobrou eu, porque só tinha 2 filhas, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? E ele também de te deixar limpar, trocar fralda e fazer tudo. Aí você descobre um mundo que você fala, não. Mas a gente vai chegar nesse podcast. Sim, ainda tem. Esse é um assunto. A parte do cuidado com os mais velhos também. Daqui a pouco chega. A gente tem um geriatra ótimo, que também é médico da família, que eu conheço bem, que eu acho que vai ser um bom papo também para ele trazer pra gente. E aí, enfim, tem algumas perguntas aqui que foram deixadas pra gente ir te fazendo, mas assim, existe uma delas, que apareceu várias vezes nas nossas pesquisas, existe alguma forma de se preparar emocionalmente pro puerpério? Sei lá, se eu fizer isso aqui, quando chegar o puerpério vai dar certo. A receitinha de bolo. Tem gente fazer terapia. Você tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia na gestação, pra começar, né? Porque primeiro você tem que se reconhecer. Não adianta você ficar tentando procurar um problema que você vai ter depois se você não se conhece. Se você não consegue identificar os seus sentimentos. Se você só chora, porque grávida chora em propaganda de margarina. Né? Então, passou uma propaganda de margarina na TV, você já começa a secar as lágrimas. Porque você já fica emotiva. Agora, se você não consegue reconhecer os seus sentimentos, você não consegue reconhecer quem você é, você não consegue se perceber dentro de uma situação, como é que você vai solicitar ajuda e como é que você vai pedir para um grupo de pessoas te apoiar nessa situação? Você não vai saber pedir ajuda. Você vai causar. Né, no puerpério, você vai agredir as pessoas, você vai botar todo mundo pra correr, você vai ficar jogada lá, lançada ao chocolate, vai ficar pensando, e não vai conseguir se preparar para isso. Agora, se você se reconhece, se você conhece quem você é, o que você tá sentindo, os seus sentimentos, fica muito mais fácil de você intervir. E a gente só se reconhece quando tem uma outra pessoa explicando pra gente como a gente é. Não adianta a gente querer se reconhecer quando a gente tá sozinho falando no espelho. A gente precisa de outra pessoa. A gente, infelizmente, nós somos um ser social. Pra gente se regular socialmente, a gente precisa das outras pessoas. E pra gente se identificar socialmente, a gente precisa das outras pessoas. Não, tanto que desde bebê a gente precisa de vínculo, né? A gente vai, sei lá, a criança precisa de vínculo ali com outras crianças, o adolescente precisa se vincular ao grupinho dele, quando a gente é adulto, a gente vai se relacionar. É tudo sobre o vínculo, né? A gente tá se relacionando entre as pessoas e a gente precisar dessas outras pessoas pra gente estar bem, né? Não dá pra viver isolado ali. Tudo bem você ir lá pro Tibete, se isolar bonitinho, mas faz isso depois, né? Depois de velho. Não, depois de mais velho, depois que você já passou pelos processos de vínculo e de relacionamento. Mas, assim, pra maioria das pessoas, né? A gente precisa de pessoas. Não tem como, não tem um caminho mais fácil que isso, né? É muito legal isso que você falou de terapia, eu super apoio. Não sei porquê, né?
façam terapia mesmo. E assim, as minhas gravidinhas que eu atendo são maravilhosas, assim, eu atendo a mãe poucos dias depois do parto com o neném, assim, amamentando. Ela, ai, Thalita, desculpa se ele chorar. Seu filho não é um problema para nossa sessão. O que é isso? Não tem nenhum problema. E vem toda uma culpa, sabe? Enfim, cheio de dedos, como a mãe fica com dedos, né? E as pessoas não têm dedo nenhum para falar com a mãe, é isso, volto naquilo que eu repeti, né? Elas são autorizadas a falar o que querem com essa mãe, com essas mães, é muito reclamação das pacientes mães também, mas é isso, durante a gestação, principalmente que a gestação que eu percebo é que é um momento muito solitário, né? E aí, se você não tem essa rede de apoio, se você não está em terapia, cara, o caos se instaura, assim, porque você não tem com quem contar. E aí entra também dentro da psicoterapia, da terapia ou da análise, um processo de psicoeducação, né? Sim. Essa mulher precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela. Sim. Alguém precisa informar que, então, a privação de sono é uma questão. Pode ser que não aconteça? Pode ser que aconteça e vai acontecer. Mas e quais são as consequências disso, sabe? Você educar aquela mãe para saber quais são os próximos. Não é para criar uma neura, não é para criar uma mãe, uma mulher super, sabe, neurótica com as coisas, mas ela precisa entender minimamente o que está se passando no corpo dela. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Porque também não tem receita, né? Quais são as possibilidades, sabe? As alternativas, as probabilidades de acontecer tal coisa pós o nascimento daquele neném. O que pode acontecer, sabe, no sistema familiar? O que pode não acontecer? O que ela pode fazer? Como ela pede ajuda? Para quem ela pede ajuda, sabe? Às vezes elas não sabem. E aí vem o terapeuta falando e comunicando essas possibilidades, assim. É super importante, eu repito. Super importante esse momento. E você ter alguém ali para contar, falar sobre suas questões, falar, eu chorei na propaganda de margarina, e você não ser julgada por aquilo, sabe? Porque a terapia tem esse espaço, né? Porque meu Deus do céu, a gente nasce mulher, a gente já nasce com culpa, a gente já nasce com vergonha. A gente já nasce errada. Já nasceu errado de alguma forma. Então, qualquer ambiente a gente se sente, sabe, julgada, inadequada. E a terapia vem como esse espaço, né? De, cara, eu posso ser a mãe que não é perfeita, sabe? Eu posso ser a mãe que... Então, eu não tô amando essa criança ainda, mas eu vou amar. Eu vou aprender, eu tenho certeza que vou, mas hoje não. Assim, você ser ouvida e não ser julgada por isso, gente, é transformador, né? Eu acho que tem algumas... A gente tem tempo ainda? Tem. Tá. A gente tem... Eu não quero entrar nesse assunto, porque esse assunto é para outro podcast, né? Mas a gente tem umas... a teoria do Winnicott de... A mãe suficientemente boa. Suficientemente boa. Que eu acho que é aí que a gente tem que chegar, né? Até que ponto, né, a gente consegue vincular com essa criança e sobreviver nesse processo de um jeito que seja assim, eu acho que passar ileso não vai passar, né? Não existe. Eu acho que todo puerpério ele tem uma marca de algum momento, né? De algo que aconteceu, de uma dificuldade. Mas tem uma coisa que eu falo muito para as minhas filhas hoje, né? Eu falo assim, quando elas falam assim, mãe, mas isso é muito difícil. Eu falo, aí que é legal. Porque se fosse fácil e você conseguisse resolver, que graça ia ter, né? Então é isso. Ele é muito difícil, muito. E é por isso que é legal. E ela nem tá grávida, eu ia dizer isso, e ela nem tá grávida. Eu não tô grávida. Que vai, acabei de trocar, ele ainda tem então tá tempo. 3, não tem, bebê. Não tem. Mas, e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nesse tempo que a gente ainda tem, trazer aqui pra nossa conversa, que eu acho que tá sendo muito boa pra gente desmistificar muitas coisas para as mulheres que estão nessa fase, é a questão da rede social. Gente, assim, a rede social é um problema pra todo mundo, em qualquer coisa, de qualquer situação. Acho que a gente devia todo mundo jogar o celular no lixo. Mas a gente não vai. Ele serve de calculadora. Ele serve de calculadora, dá pra fazer cálculo. Mas, por quê? Porque a gente... Quando a gente entra pra fazer alguma coisa, por exemplo, isso é
Vai servir pra mim. Eu comecei a correr. Eu só seguia pessoas que corriam. E eu só seguia coisas que falavam de corrida. E eu só assistia vídeos de corrida. E chegou uma hora que eu adoeci. Porque eu não conseguia correr tão rápido, eu não conseguia correr tanta distância, eu não conseguia correr tão bem. O meu braço, eu tenho uma mão T-Rex, então uma mão corre fechada, uma mão corre assim, ela corre desse jeito, e isso me incomodava na hora que eu via as fotos da corrida, e... É tão bonita aquelas fotos, né? É só daquele povo, minha nunca é. Eu vou te mostrar umas minhas... Você já viu a doutora daquelas mulheres maravilhosas? Eu pareço que eu tô tendo um AVC. E aí... Eu adoeci. Eu tive muitas crises de ansiedade e as crises de ansiedade, elas aconteciam no dia que eu tinha treino de corrida. E eu falei, ué, o que uma coisa tem nada a ver com a outra? E aí tinha, assim, tudo a ver com uma coisa com a outra. E eu parei de seguir todas essas pessoas, voltei a correr no meu pace maravilhoso de uma pessoa que é CLT e que, além de ser CLT, também trabalha como autônoma. E a vida andou. E eu nunca mais passei mal e eu corro e tá tudo certo. Eu imagino o tamanho da pressão dessas mulheres quando elas estão grávidas e elas começam a seguir esses perfis maternos. E começam a seguir mães perfeitas. E começam a seguir pós-partos em que 15 dias a mãe já voltou para a barriga que ela tinha antes de engravidar, ou melhor. E aí ela começa a ver que faz 3 meses e a minha diástase não fechou. E a minha barriga tá enorme. Então, assim, o quanto isso também é nocivo para esse período? Eu acho que você deve já ter tido alguns relatos em relação a isso, né? Assim, eu acho que nós somos uma geração de adultos que aprendeu a viver nas redes sociais, né? Aprendeu não, a gente não aprendeu ainda. A gente tá aprendendo, né? Então, assim, a gente... Será? Não sei, tá assim, né? Não sei também. Eu acho que o que acontece é que nós encontramos a rede social na nossa fase adulta. Porque quando eu tinha... Tá certo que vocês são todos bebês aqui, né? Eu sou mais velha dessa história toda. Mas assim, quando eu tinha 22 anos, eu ganhei meu primeiro celular. Da BCP, do plano de expansão. Maravilhoso. Né? Então, assim, ninguém se falava de internet. Para acessar a internet, eu tinha que usar um negócio que fazia... É discada. Era. Custava Depois fortuna. E assim, a gente tinha... De repente surgiu o Orkut, de repente surgiu... Eu conseguia falar pelo Skype. Com as pessoas e a gente começou a se comunicar de uma maneira muito mais eficiente entre nós, né? E essa comunicação, ela, em muito pouco tempo, porque vocês podem achar que 10 anos é muito, mas não é. Não. Em muito pouco tempo, ela cresceu e ela se desenvolveu tecnologicamente de um jeito impressionante. Tanto é que meu desenho preferido quando eu era criança era os Jacksons, que tá super ultrapassada, aquela robô velha, toda... O robô da minha casa hoje, ele é fininho assim, ó, e eu falo, ligar robô, ele sai limpando a casa toda, volta sozinho, aspira, muito mais eficiente do que aquele robô que tinha no desenho, né? Então aquele desenho virou tipo os Flintstones de hoje, né? Ele já é ultrapassado. Obsoleto. A coitada da mulher lá dos Jacksons, ela falava pela TV com o marido. Hoje a gente fala com uma TV que tá na mão, né? Então a gente desenvolveu uma tecnologia de uma forma muito rápida, e a gente tá aprendendo a lidar com ela. E eu sinto dizer que a gente aprende muito com o sofrimento. Né? Porque eu já tô vendo adolescentes que estão aparecendo por aí que não tem rede social. Sim. Gente, como assim um adolescente? É um ET, né? É um ET, né? Não tem rede social? Não tem. Mas por quê? Não, porque eu não quero. E tá cada vez mais comum, né? O número tem aumentado. Tá vindo uma geração de pessoas que eu não sei do que vai ser. Eu tava conversando sobre isso esses dias. Há 5 anos, eu desenvolvi uma robô que era o top da tecnologia, que era a Madá. Que quando eu falava para as pessoas dela, todo mundo falava, você trabalha com robô? E era um sucesso aquilo. Ela era uma inteligência artificial para mulher no puerpério. Para mulher no puerpério. A Madá sempre foi uma robô que foi desenvolvida para auxiliar mulheres no puerpério. E hoje ela é ultrapassada, porque tem o ChatGPT que é muito mais eficiente do que a Madá.
né? E tem muito mais trilhas de conhecimento. Então, eu desenvolvia, escrevia lá as coisas, achando que eu estava arrasando. E, eu descobri que eu não dou conta da evolução da tecnologia. É muito mais rápido do que a gente está vivendo. E a gente tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, que a gente aprende muito mais eficientemente com o sofrimento do que com a alegria, né? Se uma coisa dá super certo, você não aprende porcaria nenhuma. Você só aprende quando você toma, né? Aí você fala, pronto, agora eu já sei como é para fazer. E o segundo é que a gente só é feliz quando a gente compartilha. Para mim, isso é algo que você pode estar num lugar maravilhoso, numa praia linda, cheia de estrela do mar, passar 5 golfinhos, 2 tartarugas. Se você não tiver ninguém para gritar, a tartaruga! Não tem nenhum significado aquilo. Você precisa dividir. E aí, o que acontece? A gente divide o tempo todo nas redes sociais. O lugar que a gente tem para dividir a nossa vida é lá. Porque a gente nem sempre tem uma pessoa pra gente dividir naquele momento. Agora, com o celular e com as redes sociais, eu tenho como dividir. Então, se a gente tem 2 coisas, a gente só é feliz quando a gente compartilha. Isso eu tô falando, não é compartilhar no celular. Tô falando compartilhar mesmo. Por exemplo, quando a minha filha gorfou a primeira vez na minha cara, eu fiquei puta até ver meu marido rindo. Aí eu fico feliz, não? Foi super legal. Porque foi compartilhada aquela situação, aquilo foi legal. Se eu tivesse ficado sozinha, eu tinha chorado, ficado com raiva, mas não, virou uma coisa, um marco, porque a gente compartilhou. E aí a gente volta para aquela outra história. Nós somos seres sociais. E aí a gente descobriu uma forma de compartilhar a nossa alegria. Sim. E por que a gente vai compartilhar a nossa tristeza se a gente é muito mais feliz quando a gente compartilha a nossa alegria? Né? E aí a gente precisa ter ciência de que aquilo que a gente está compartilhando e que a gente está absorvendo do compartilhado do outro é aquilo que ela está trazendo de alegria, aquilo que ela quer ser feliz. Para que ela vai compartilhar a desgraça? A não ser que a desgraça dela seja uma piada, né? Porque às vezes a gente compartilha a nossa piada também, a gente ri das nossas desgraças, né? Então também pode ser. Então, mas assim, é aquilo que ela está fazendo é só sendo feliz com as outras pessoas que ela imagina que estão sendo felizes com ela. Nem sempre estão. Sim. E é isso, porque eu tenho uma amiga que também um dia vai vir aqui nesse podcast, que eu tenho certeza, que é uma fono, e ela fala assim pra mim, que a gente, viu, Daniela? Fica nessa, vai ouvir esse podcast, você vai lembrar de mim. E que nós somos em 150 pessoas no mundo. Ela adora dizer isso. O resto é figurante. Então a gente tá achando que aqueles 15 mil seguidores que a gente tem são essas 150 pessoas. E isso. Não é. Às vezes, eu vou contar uma coisa, eu perdi meu pai faz 3 semanas, e eu postei, para quanto mais pessoas soubessem na hora, né, porque depois ficar sabendo que morreu, você esqueceu de avisar, aquelas coisas todas, né, então eu postei nas redes sociais para as pessoas saberem, poderem ir no enterro e tudo mais. Gente, viralizou, né, a postagem, porque aí todo mundo, a desgraça do outro é muito intensa, né, nas redes sociais. E aí eu descobri que tinha gente me seguindo que eu não fazia a menor ideia. Chegou coroa de flor no enterro do meu pai, que eu olhava e falava assim, de quem é essa pessoa? Não fazia a menor ideia. Por quê? São muitas e muitas pessoas lá que estão te seguindo que não faz parte dessas 150. E que a gente acha que são 150. Então a gente compartilha para 150, mas não são 15 mil que estão ali. É isso. E a gente tem que ter essa ciência de que a gente não está compartilhando para 150. O que a gente está compartilhando, né? Sim. E quando a gente tá vendo também, né? Porque a gente tá vendo um recorte muito específico da vida daquela pessoa. A gente não sabe quem é de fato aquela pessoa a fundo. O que ela vive de fato no dia a dia dela. Então, não dá pra gente achar que a nossa vida é menos, ou que a gente é isso, é inferior, ou que eu não sou uma boa mãe, porque a mãe que posta na internet, ela penteia o cabelo da filha todos os dias com um penteado diferente pra ir pra escola, e a minha vai do jeito que acorda, né? Não dá pra gente se comparar nesse nível, porque isso adoece. E é isso que vai adoecer, né? Você se cobra, né? Você se cobra, porque a gente tem que avaliar o cenário também. Às vezes essa mãe tem babá, tem quem cozinhe, quem limpe, pra ela poder ir pra academia, pra voltar pro corpo, tem os procedimentos estéticos, enquanto tem outra mãe ali que tá sozinha, sem rede de apoio, com outros filhos, com um parceiro que não é parceiro, e aí tá dando conta. Não dá pra comparar, não dá pra esperar que você tenha essa mesma vida, da vida da influencer, que tem todo esse sistema, esse suporte aí de dinheiro, né? Exatamente. Mas pra gente caminhar pro encerramento, nossa, tá tão gostoso, tá. Né, a conversa. Poxa vida.
assim, eu queria finalizar com um assunto que eu acho muito importante a gente falar, que é o seguinte. Tá tudo bem, diante do título romantização da maternidade. Tá tudo bem você odiar a maternidade e amar seu filho, porque às vezes, assim, eu falei certo? Falou, é isso. Odiar a maternidade e amar o seu filho, não foi ao contrário, não, tá ótimo. Porque, assim, tantas mulheres odeiam a função de maternar, de ser mãe, mas amam, assim, loucamente os seus filhos, mas sentem uma culpa absurda por conta disso, porque elas, né? Porque elas precisam ser aquelas mães maravilhosas que amam a maternidade, sabe? Que vem tudo, sabe? É tudo muito floreado, tudo bonitinho. Tá tudo bem ou é um problema? Isso. Eu Dá esse posso, recado eu posso pras odiar mulheres. uma coisa e amar outra? Dá pra eu é uma odiar a maternidade e possibilidade? amar meu Gente, filho? eu consigo odiar o meu marido e amar ele várias vezes por dia. Certo. Meu filho, né? A maternidade, meu trabalho. Meu trabalho, então, eu odeio e amo ele todas as horas, em momentos diferentes. A gente é assim, ué. Né? A gente é esse poço de sentimentos o tempo todo. Como é que a gente pode determinar que a gente só vai amar, só vai odiar? Não, a gente muda opinião o tempo inteiro, né? E a gente e tem gente que mais do que outras, né? Tem gente que é mais influenciável ainda. Então, às vezes você acorda num super mau humor e dorme super feliz, daí no dia seguinte você acorda super feliz e dorme num super mau humor e cicla isso durante o dia, né? Tem até remedinho para essas coisas. Se precisar, assim, de um estabilizador de humor, ele existe Tem já, até uns, gente. né, que a gente pode comprar para ajudar. Com médico, né, antes. Isso. Nada de automedicação, gente. Tá, mas tem uns que dá pra automedicar, tipo os fitoterápicos, assim, maracujá. Mas é porque eu sou psicóloga, eu não posso indicar nem água pra beber. Não, maracujá então pode. você pode. Suco de Indica maracujá aí, tá então. liberado. Suco de maracujá, passiflora. Passiflora. Gente, a gente tem essa coisa. Como é que é aquele do Veleda? Ansiodoro. Nossa, eu adoro. Ah, tem. Como é que chama? Cheirazinho? Óleos Óleos essenciais. essenciais de passar assim. Também É bom. isso. Ah, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E é importante, é muito importante a gente falar isso, né? Não se cobrem, mulheres. A maternidade, ela é uma montanha russa. Sim. Cheia de altos e baixos. E a gente vai passar por esses momentos. E lembrem-se de uma coisa que a gente fala bastante aqui nesse podcast, mas que é importante a gente reforçar, da rede de apoio de vocês. É extremamente importante a rede de apoio de vocês. Não só no momento da maternidade, a gente fala muito sobre a importância da rede de apoio para nós mulheres, mas nesse momento também. Lembrem-se dessa rede de apoio, né? Ela vai ser o que vai segurar a onda durante os períodos mais difíceis. Nossa, tem uns 30 segundos? Tem? Sabe, eu falei uma coisa para os meus alunos hoje de manhã que é muito legal. O que é uma rede, né? A gente fala rede de apoio, mas o que é uma rede? A rede é um monte de fio ligado com os nozinhos, né? Então, o que eu falei para os meus alunos hoje de manhã foi exatamente isso. Eu falei assim, a gente precisa achar os nozinhos. A gente precisa fazer esses nozinhos. Porque os fios, eles estão aí, os sentimentos, os trabalhos, as coisas. Aonde você vai amarrar esses fiozinhos? Que nó você vai dar nessas situações? Então, eu acho que a rede é exatamente isso. Quais os nós que vão fazer parte da sua vida? Quais são esses nós? Qual é o nome deles? Né? Onde tá? E às vezes tem gente na rede que vai servir para você chorar. Tem gente na rede que vai servir para você rir. Tem gente na rede que vai servir para ir na farmácia para você. Tem gente na rede que vai servir para cozinhar. E não adianta você querer que o que cozinha vá na farmácia, o que vai na farmácia faz cozinha. Mas você tem que ter claro onde está cada nozinho da sua rede, para não virar um bololô e embaraçar toda essa rede e você não conseguir usar ela para te sustentar. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Ótima forma de encerrar. Linda, inclusive. Poética. A gente agradece vocês que ficaram aqui conosco. Se você ficou com alguma dúvida, tem ainda alguma questão, pode deixar aqui nos nossos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like. E a gente pega as dúvidas de vocês, passa pra Maristela, depois a gente traz as respostas. Contem com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. pessoal. Obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Até chorei.